Obrigada, presidente Valdemir Moca, cara senadora Lúcia Vânia, que foi relatora da indicação do Dr. Leandro Reis Tavares para essa diretoria da ANS. Queria cumprimentá-lo também pela exposição feita e percebi uma preocupação muito grande com a qualificação e com a qualidade. Qualidade do serviço, qualidade do grupo técnico que fornece e também da avaliação. Os planos de saúde, nós aqui nesta Comissão de Assuntos Sociais, vimos que hoje é um sonho de consumo da classe média brasileira em função dos problemas que nós temos no acesso ao SUS e nas dificuldades de um atendimento para evitar perda de tempo e todas as outras questões decorrentes. No ano passado, doutor Leandro, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele fez um cotejo e chegou à conclusão que os planos de saúde lideraram o ranking de reclamações avaliados pelo Instituto, pelo IDEC. Então, eu queria saber do senhor quais as condições hoje de uma fiscalização para um atendimento de qualidade. A despeito dessa questão do trabalho, o que está se vendo é um grande interesse de grupos estrangeiros de entrada no mercado. Um grupo americano comprou um grande plano de saúde brasileiro e queria saber que consequências tem para o atendimento dos usuários, dos clientes dos planos de saúde, essa internacionalização. Eu não tenho nenhuma, como se diz, preconceito ao capital estrangeiro, mas eu queria saber o impacto que eventualmente isso possa ter sobre o nível de qualidade. Queria saber também, a legislação permite a livre participação do capital estrangeiro. E eu lhe pergunto se a ANS, em relação a esse risco de concentração no mercado pelo capital estrangeiro, se pode comprometer de alguma maneira a qualidade desse serviço, não só nessa área, mas também nas questões dos laboratórios. Queria saber, eu sou autor aqui, doutor Leandro, de um projeto que está na Câmara, que inclui a quimioterapia oral como no rol das obrigações dos planos de saúde aos seus clientes. A quimioterapia oral já está comprovadamente assegurada, ela tem uma eficácia, ela dispensa também a internação em clínicas ou hospitais, reduz digamos, as fragilidades de contaminação e, enfim, é mais barato até do que uma internação para uma quimioterapia convencional. Queria saber como é que a ANS vê, porque ela participou desse processo no sentido de a gente fazer um ajuste com a realidade brasileira. São essas minhas questões e lhe agradeço antecipadamente. Sobre as colocações da senadora Ana Amélia, qualquer estatística que eu colocar aqui frente a somente um sofrimento humano, ela é absolutamente estéril. Então, eu não quero minimizar o sofrimento humano através de estatísticas, mas a gente precisa analisar. O IDEC, ele é um órgão de muita proficiência, mas focado ao setor de saúde. Quando a gente olha outros órgãos de defesa do consumidor, como os PROCONs e como a Proteste, os dados se transformam completamente, senadora. Isso não quer dizer que o setor não tenha problemas graves que precisam ser enfrentados. Porque a gente não pode aceitar que um ser humano sofra. Essa tem que ser a nossa busca e o nosso ideário. Então, a agência ela vem buscando diversos mecanismos pelos quais o consumidor possa ter o seu direito atendido de forma mais eficiente pelas operadoras. Alguns desses projetos que eu acabei de listar estão nesse caminho. Tem outros. A gente estabeleceu a necessidade de ouvidorias nas operadoras de planos de saúde para receber a reclamação. Estruturas independentes e com ordenamento próprio. A gente normatizou a necessidade de que, senador, a necessidade de que negativas de cobertura sejam informadas por escrito e dado ao consumidor o caminho legal pelo qual houve aquela negativa, para que o consumidor possa rapidamente poder fazer valer os seus direitos se ele se sentir injustiçado. Então, e a gente está tendo 2 recursos de pessoal adicionais chegando à agência esse ano. Temos um concurso de 83, senhor presidente.
estou tendo a honra de ter o presidente da agência, 81. Obrigado pela presença, André Longo. 81 servidores concursados ingressarão nos quadros da agência esse ano e teremos uma contratação temporária de 240 servidores temporários para atuar na agilização dos processos. E existe um trabalho intenso e sendo muito bem conduzido de mudança da metodologia da fiscalização e da autuação das empresas, de forma a coletivizar essas demandas para que o rito do processo administrativo possa ser observado, mas que a gente observe esse rito de forma mais eficiente. O segundo ponto apontado por Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, é a entrada dos estrangeiros no mercado de saúde nacional. Essa entrada, ela não é recente. A primeira data de 1997, quando uma grande seguradora americana compra uma medicina de grupo no Brasil com um grupo de hospitais. Não houve prejuízo para os consumidores diretamente pela aquisição, a operadora passou por dificuldades financeiras depois, mas a partir de 2001 vem um universo regulado, um universo mercadológico regulado pela agência. Não há chance dessa aquisição da operadora por qualquer capital estrangeiro, que é uma das 15 operações que tem capital estrangeiro hoje no Brasil, trazer qualquer malefício aos consumidores. Não é o Brasil quem está se submetendo ao capital estrangeiro, é o capital estrangeiro que resolveu trabalhar dentro do mercado regulado brasileiro, seguindo as mesmas regras, as mesmas exigências e os mesmos padrões que qualquer outra empresa. E se por um acaso do destino o poder de investimento dessas empresas provoquem qualquer consequência quanto à concentração, o que diretamente não acontece, porque na hora que ela compra, ela não concentra, mas ela traz um poder de investimento em si que pode gerar concentração, nós estamos atentos e o CAD está atento para inibir qualquer processo de concentração que leve prejuízo ao consumidor. Nesse momento, isso é enxergado pela agência como um fato positivo do respeito do mercado internacional pelo mercado brasileiro, trazendo recursos que vão ajudar a desenvolver a assistência à saúde para o nosso país. E, por fim, o projeto que tramita sobre a oferta da quimioterapia oral. Senadora, esse é um setor de incorporação tecnológica. Esse setor ele existiu na sua origem ofertando incorporação tecnológica e agregando adicionais ao consumidor. A gente não pode virar as costas para o gene e para a história desse setor. E virar as costas para o quimioterápico oral, de certa forma, é fazer isso. O quimioterápico oral ele tem inúmeras indicações precisas, benéficas e, em muitos casos, ele reduz o custo ou mantém o custo do tratamento, privando o consumidor dos efeitos colaterais. A dificuldade do quimioterápico oral é porque é um produto pequeno, de fácil transporte, de fácil dispensação e se ele não for muito bem tratado na forma da oferta, isso pode levar ao mau uso. Mas o mau uso, o eventual mau uso, tem que ser coibido e não pode ser justificativa para a gente brecar a incorporação tecnológica no país como um todo, quer para a saúde suplementar, quer para o Sistema Único de Saúde. Ordem, presidente. Pela ordem. Doutor Leandro, eu uso muito as redes sociais e estava aqui contando para os seguidores meus, quase 20 mil, que eu estava ali perguntando sobre isso, sobre os planos de saúde e tal. Aí, do seguidor Eduardo Oliveira, de Cachoeirinha do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte: recebi hoje do meu plano um aditivo de contrato para modificar a correção anual das mensalidades. Isso pode? Eu repito a sua pergunta exatamente porque isso deve ser de interesse de todos aqueles que fazem contratos. Como é que é feita a correção das mensalidades dos planos de saúde, que penso seja também um tema de interesse de todos os clientes do sistema e como a ANS opera nessa questão? Tá. São 3 procedimentos diferentes. O primeiro é o procedimento direcionado a grandes empresas, nos contratos entre os planos corporativos, com grandes empresas. Nesses produtos, a agência observa a relação entre as partes, mas são 2 partes muito poderosas. A operadora também não quer perder a grande empresa, e a grande empresa precisa ofertar plano de saúde para os seus consumidores. Nesse embate,
a gente observa a dinâmica de mercado e tenta coibir abusos, mas a gente observa. E, via de regra, o reajuste que sai desses grandes planos é muito razoável para o usuário. Só para Vossa Excelência saber, a moda, o número mais frequente de reajuste é o mesmo índice que é dado pela agência para os individuais. E o segundo número mais frequente é o 0. Tá? Existe um segundo modelo de reajuste que foi instituído recentemente, que é o modelo do pool de risco, para pessoas jurídicas de até 30 vidas. O que a gente reparava? A gente percebeu que, primeiro, parte dessas pessoas jurídicas, elas tinham comportamentos semelhantes ao das pessoas físicas. E, em segundo lugar, a gente percebia que, por vezes, uma pessoa jurídica dessa pequenininha, uma pessoa adoecia, a sinistralidade estourava e o reajuste, na hora que vinha enorme. Isso é ruim para o consumidor, isso traz estresse ao judiciário, isso não é justo com a sociedade. Então, a gente passou a agregar todas essas pequenas empresas em pool. E a operadora passou a poder dar um número de reajuste para todas as PJinhas chamadas, ou todas as associações pequenas com menos de 30 vidas. E o terceiro modelo é um modelo de reajuste do produto individual. O produto individual ele tem características muito específicas. É uma relação única entre um consumidor e uma operadora. É uma relação que não pode ser rompida unilateralmente. E é uma relação onde a agência, aí ela diz o reajuste anual que deve ser aplicado a esses contratos. O número para esse reajuste vem sendo apurado pela média dos coletivos das grandes empresas, para que a gente possa aplicar o poder de barganha de uma grande empresa ao indivíduo sozinho. Entendeu? Na busca de algum equilíbrio setorial. Tá?